Fala, time, tudo certo? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bancada sensacional. A Ana, nossa convidada, tá de longe, mas hoje eu tenho duas mulheres. Olha que bacana. Hoje eu sou minoria aqui, fico muito feliz dessas mulheres empoderadas estarem conosco. Pati, muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. É sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa super especial para conversar com a gente. Mas antes de apresentar a nossa convidada, queria te lembrar de apresentar o nosso sempre presente Senhor IR, Felipe. Vamos falar aí do Pode Ir. Planeje, organize e destine o seu imposto de renda. O podcast vem com uma missão: educar, informar, orientar as empresas de como a gente pode usar as leis de incentivos e impostos para fazer o bem, Ana. Muito bem-vinda, prazer, o microfone é seu, se apresente para o pessoal. Oi, Felipe, oi, Pati, estou super feliz com esse convite, muito obrigada, viu? Uma grande honra participar com vocês, falando desse que é um tema super especial, né? Então, antes deixa eu me apresentar. Por favor. Eu sou a Ana, trabalho na Thales, é uma empresa francesa. Eu moro aqui em São Paulo e costumo dizer que eu sou uma jovem gerente sênior. Eu sou jovem como gerente, faz pouco tempo que eu assumi esse cargo, mas sou sênior, né? Como vocês podem ver, eu não sei se vocês costumam fazer a descrição, né? Mas eu sou uma mulher branca, estou com óculos, tenho cabelo branco e curto, estou com uma blusa amarela e por baixo uma camisa estampada. E é isso, eu estou muito feliz da gente iniciar esse bate-papo aqui. Obrigado, imagina. Conta um pouquinho então para nós, Ana, como que é a tua trajetória? Eu adorei esse teu... Você tem umas nomenclaturas, eu anotei na última reunião uma coisa que você falou também, e assim, você vem cada vez mais trazendo esses conceitos inovadores, adorei. Conta um pouquinho da Ana e essa trajetória de vida. Olha, eu estou na Thales faz 13 anos, e a minha formação, né, é em psicologia e administração. E psicologia por paixão e administração por necessidade. Somos administradores, eu também. E assim, a gente aprende muito com a psicologia, mas sem administração, sem organização, sem ter método, né, de trabalho, fica difícil a gente crescer profissionalmente. E eu tive uma carreira, eu tenho uma carreira muito bacana dentro da Thales. A Thales é uma empresa de inovação e tecnologia e que me deu grandes oportunidades. Uma das maiores oportunidades que eu tive foi de receber, né, essa missão aí, esse desafio de ser gerente de responsabilidade social corporativa dentro da Thales no Brasil, né? E isso assim, para mim é muito especial, porque eu sempre me identifiquei muito com a questão social, com a questão de consciência, né? Assim, da importância da relação das pessoas e também a questão humana, né? E então eu acredito muito no ser humano e nas capacidades do ser humano, por isso que eu fui fazer psicologia, né? Que legal. Mas tem... Uhum. Perdão, Ana, pode continuar. Não, eu já tinha encerrado mesmo, é isso. A Ana, ela passa uma calma, né? Sim. O pessoal da agência, eu vou te confessar, o pessoal tá apaixonado por você. Você passa uma calma, uma alegria na fala, assim, você deixa as pessoas muito confortáveis. E aqui no podcast, apesar de você estar em São Paulo e a gente aqui em Curitiba, parece que você está aqui do lado da gente. Então, assim, muito gostoso, assim, ter esse envolvimento. Eu ia pedir para você contextualizar um pouquinho para a gente da Thales, Ana, porque não é todo mundo que conhece. A Thales é uma gigante, né? Então, conta para a gente um pouquinho do que a Thales faz, aonde que está a Thales, né? Como que vocês atuam aqui no Brasil?
Tá. Olha, a Thales é uma empresa realmente muito grande, é uma empresa global, né? Ela está presente em 68 países e hoje até eu fui pesquisar para ver quantos colaboradores nós somos hoje e somos 83 mil Nossa, funcionários, né? 83 mil colaboradores no mundo é todo. um município muito maior, maior que muitos municípios, é verdade. Exatamente. Exatamente. A Thales, ela trabalha na área de tecnologia e inovação, né? Nós temos várias linhas de negócio, né? E todas voltadas para essa área. E no Brasil nós temos 3 unidades fabris e 4 escritórios comerciais, né? Dividido em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, né? E temos em Brasília também. E no Brasil, a nossa produção ela está voltada para radares, radares aeroespaciais, tá? Sonares, e também uma outra linha de negócio que nós temos basicamente essas 2 linhas no Brasil, que é cartões bancários e chips de telefonia. Então, a Thales tem uma história muito bonita e hoje eu estava conversando com algumas pessoas sobre a história da Thales, até para rememorar um pouquinho e me preparar um pouco mais para estar aqui, né? E as pessoas que trabalham comigo falaram para mim assim, olha, dá muito orgulho de trabalhar na Thales, né? Porque a Thales tem uma história muito bonita, uma história de muito tempo já, né? E que traz para a gente assim, muito orgulho de fazer parte dela, né? Uma das coisas que a gente lembra, né? É que a Thales estava presente naquela feira mundial que foi feita em 1800 e pouco, lá na França, em Paris, e que para essa feira foi montada a Torre Eiffel, e justamente a missão da Thales, né, a Thales estava lá para fazer toda a questão da iluminação da Torre Eiffel e ajudar também na montagem da torre. Então, pensa, né, quão durável, né, e a importância, né, que tem alguns dos trabalhos que a Thales já realizou. Já posso dizer que a Thales tem um legado, né? Tem, sim. Forte. Tem um legado. Que bacana, que legal. E Ana, conta um pouquinho para nós aí sobre a questão da responsabilidade social, como que isso está envolvido dentro do propósito com a Thales e também já vou estender, conta para nós também um pouquinho dos pilares da Thales, como que vocês veem isso? Sim, sim. A gente tem algumas políticas, né, de solidariedade, né? Isso iniciou há alguns anos atrás, acho que quase 20 anos. Ainda nem se falava nessa coisa de ESG, né? Mas a Thales sempre foi à frente do seu tempo, né? E a Thales estabeleceu alguns pilares para a solidariedade dentro do grupo, né? No mundo todo. Então, guardadas as devidas especificidades de cada país, né? A gente tem, em geral, são 3 pilares com os quais a gente trabalha em termos de responsabilidade social. Então, o primeiro pilar se refere à formação de jovens em carreiras do futuro, são aquelas carreiras STEM, né, que é a sigla inglesa para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, que são as carreiras do futuro. Então, projetos que trabalhem na formação, dando para jovens, principalmente em vulnerabilidade social, acesso a essas carreiras, né, é um dos nossos pilares. E principalmente, mais especificamente, dando prioridade para mulheres terem acesso a essas carreiras, que são basicamente carreiras masculinas, né? Outro pilar é a questão de cidadania e segurança, né, cidadania digital,
faz parte do nosso negócio também, né, na questão dos cartões bancários, toda a segurança nas transações bancárias que são feitas hoje, né, na rede, na internet, enfim, e a gente também gosta de apoiar projetos que capacitem as pessoas, né, traga para as pessoas essa informação em como navegar, como pagar, como saber se um site é confiável e como agir de maneira responsável e confiável dentro da internet, né? E o terceiro pilar, não poderia deixar de ser, é o pilar ambiental, né? Então, a gente também apoia projetos que tratem da causa ambiental, levando consciência ambiental às comunidades, às pessoas, né? E buscando também soluções locais para problemas ambientais. E até para você tomar uma aguinha, Ana, já vou fazer um gancho aqui com essa questão ambiental sobre a nova lei de incentivo que surgiu, que é a LIR, né? A Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, as empresas que tributam aí pelo lucro real, elas podem destinar até 10% do imposto devido, né, Ana? E desses percentuais, a gente tem a própria LIR, com 1%. Então, as empresas, além de apoiar a cultura, Pronon, o Pronas, o idoso e a criança, tem esse processo da LIR que é muito forte. E o que a gente percebeu que foi muito interessante desse projeto junto ao Ministério do Meio Ambiente e do Clima, é que tem uma interação muito forte com associações de catadores, né? Então, ele já promove esse tipo de ação, ou seja, o projeto tem que partir com isso, Paty, não tem como não ser. E isso que você está falando da comunidade, quando você falou do ser humano, quando você abriu, é uma das propostas muito fortes aí da Lei de Incentivo à Reciclagem. Inclusive, a gente vai ter uma especialista aqui no nosso podcast falando sobre isso. E é legal porque é o ambiental com um pezinho no social, Exatamente. Né? Porque também a gente sabe o quanto as cooperativas, né, as redes ali de catadores precisam disso e precisam de projetos voltados a eles também. Então, é uma forma bem bacana de trabalhar ali já 2 pilares do ESG, né? Super. Exatamente, muito bom. Ana, conta pra gente como é que tá aí essa questão dos departamentos, como que funcionam os comitês aí da Thales, como que vocês fazem esses processos? Bom, a gente tem, em relação à responsabilidade social, a gente tem um comitê formado por alguns membros da nossa diretoria e também algumas pessoas-chave, né? O nosso diretor de RH, a diretora de comunicação, etc., além do nosso diretor-geral, e também representantes em cada site, né? Interessante. Como eu disse, em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, etc., Distrito Federal. E aí a gente, durante todo o ano, a gente vai recebendo sugestões de projetos para serem apoiados. Esse também é uma característica da responsabilidade social na Thales, né? A gente dá preferência por apoiar os projetos que são indicados pelos nossos colaboradores. Ah, que bacana, assim, eles são extremamente participantes, né? Exatamente, a gente consegue trazer essas pessoas mais para perto, né? Que eles participem desse processo de apoio, né? Através das leis de incentivo, e aí se comprometam cada vez mais com as questões relacionadas à responsabilidade social, né? Muito bom. Então, a gente recebe as indicações, eu faço um primeiro filtro, né? De acordo com aqueles pilares que eu mencionei, né? Então, a gente verifica se é um projeto realmente social, qual é o escopo do trabalho, etc. E aí a gente leva para esse comitê para analisar e fazer uma escolha, que é bem difícil fazer isso, porque a gente tem inúmeros projetos maravilhosos no Brasil, é uma coisa incrível. Os projetos são sensacionais, todos muito necessários, mas aí a gente tem que fazer uma seleção, né, e definir valores. Claro. Essa questão aí que você diz sobre participar, né,
nessa bancada, né, Paty, a gente já teve várias empresas, vários representantes falando um pouquinho, Ana, de como mudou essa visão nacional, né? Antigamente as leis de incentivo estavam muito voltadas para o impacto da marca, para a exposição de marca, para um marketing mesmo gratuito, que óbvio, a lei permite isso, está tudo certo. Mas o conceito está mudando, né? As empresas estão cada vez mais querendo que os colaboradores sejam participantes, que trabalhem o voluntariado dentro das ações, né? Isso a gente também, na sua fala e nas reuniões que a gente faz, a gente entende essa preocupação e esse processo. E que legal, né? Que está cada vez mais a responsabilidade social está entrando nesse nível de ação como um propósito. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Ana sobre isso que ela estava falando sobre a seleção, né? Que é tão difícil selecionar um projeto. E aí, queria entender com você, Ana, o que torna um projeto melhor para a Thales selecionar, né? Mais qualificado. O que vocês levam em consideração? Olha, alguns pontos assim. Primeiro, se ele tem sinergia com pelo menos um dos pilares, né? Então, isso já coloca ele numa posição de preferência. A localização do projeto, né? A gente também dá preferência para os projetos que estão localizados na cidade onde a Thales tem presença, né? Onde a Thales está. Então, por quê? Para a gente trabalhar também a nossa reputação junto à comunidade que está no nosso entorno, né? Então, que seja conhecida dessa comunidade as ações de responsabilidade social da Thales. É interessante a gente destacar aqui que a Thales é uma empresa B2B, então ela não é conhecida do grande público, né? Ela é conhecida entre os pares de negócios, nas linhas de negócios que nós trabalhamos, mas não do grande público. E não nos interessa fazer propaganda sobre um produto específico, porque nós não vamos vender diretamente para o público, né? Mas o que nos interessa é manter uma reputação sempre elevada da empresa, né? E não só com os nossos parceiros, com os nossos clientes, enfim, mas também junto à comunidade ao redor, para que a comunidade sinta também orgulho de ter ali naquela localização uma empresa do Grupo Thales. Muito bom. E a gente já falou isso em outros episódios. Aqui tá ficando até meio repetitivo, mas eu vou ter que falar de novo. Por favor. Aí é a relevância da destinação, né, Felipe? Você poder destinar, de repente, um imposto estadual, um imposto municipal, ou por meio do imposto de renda, mas escolher um projeto que tem atuação ali no teu entorno é super legal e te dá essa possibilidade de enxergar o impacto social, né? Exatamente. E o que é legal aqui quando a gente fala na questão tanto da destinação, mas pegando essa fala da Ana, é entender, né, essa questão desses valores, dos pilares aí que a Thales tem dentro do processo e a questão da execução, né? A gente recebe aí projetos pela Agência do Brasil inteiro e é difícil montar aí um portfólio personalizado, que às vezes tem um projeto super bacana, mas o município não é aderente. A ODS não trabalha muito. ODS, para quem não sabe, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17. Agenda 2030. Exatamente. A COP 2030 está aí. É bom a gente dar sempre esse reforço, né? E entender a temática, né? Então, a Ana já deu bem aí a dica dos projetos. E a gente precisa, Ana, também fortalecer o terceiro setor e qualificar o terceiro setor de uma forma mais profissional, para que a gente tenha projetos mais interessantes, aderentes às estratégias, né? Exatamente. É importante, até complementando um pouco o que a Paty trouxe, né, sobre a questão de a gente ter a presença, né, na comunidade, como escolher isso e ter a presença. A Thales, ela não apenas destina os valores,
né? A gente conhece o projeto, a gente vai até lá, a gente propõe como uma contrapartida dos valores que são destinados àquela OSC, né? Aquela Organização da Sociedade Civil, a gente propõe algumas contrapartidas sempre envolvendo o voluntariado, né? Para que numa campanha de agasalho que a gente faça dentro da empresa, a gente tenha não só como entregar para uma OSC qualificada, né, que a gente conhece, sabe, que faz um trabalho sério, né, mas que também o nosso colaborador tenha oportunidade de trabalho voluntário. Muito legal. E aí, como é que a gente vai saber se essa OSC é qualificada, é séria? Como que a gente pode fazer? Vamos Olha lá, né, só. Ana? Tem alguns processos. Posso te ajudar? Pode, claro. O primeiro, né? Os projetos têm que ser aprovados, tem que estar ou no Diário Oficial ou ter um certificado de aprovação. Então, basicamente, a gente já parte com projetos que estejam aptos a receber recurso. Tem várias instituições que têm propósitos muito legais, mas elas não estão habilitadas, né? Então, a gente precisa ter aí toda a documentação, estatuto, ata, todos os documentos formais para tornar essa instituição habilitada. Inclusive, tivemos aí contato com umas 3 instituições que vieram procurar recursos, mas elas não estavam nem no passo 2, elas estavam no 0. Mas com um propósito muito legal, né? Então, assim, é uma da missão também da FS4U em qualificar esses proponentes para que a gente tenha projetos bons, para que tenhamos incentivadores, assim como a Thales, entre outros clientes, como a agência assessora, aportar no projeto, né? Isso já facilita bastante, né, Ana? Com certeza, porque assim, o trabalho que a FS4U faz junto à Thales é um trabalho de verificação, né? É uma peneira que eles passam em todos os projetos e sabendo dos nossos pilares, sabendo de onde nós temos presença, que nós procuramos também atender essa comunidade no entorno das nossas plantas, das nossas instalações, a FS4U faz essa peneira e traz para a gente muita coisa, né? Porque eu disse no começo que a gente gosta de receber as sugestões dos nossos colaboradores. Pois bem, nem sempre as sugestões estão aptas a fazer captação de recursos através das leis de incentivo. E é isso que a gente acaba até, muitas vezes, orientando aquela instituição, olha, precisa se qualificar, precisa se habilitar para poder receber essa verba, fazer essa captação. Mas, então, por isso a gente precisa de uma empresa como a FS4U para nos ajudar a encontrar esses melhores projetos que estão bem qualificados, né, que já têm uma formação, um trabalho já em andamento e que a gente vai ser mais uma empresa que vai colaborar com aquele projeto, né? E aí a gente olha também para outra ponta do processo, né, Ana? Porque a gente está falando aqui da hora de apresentar o projeto, mas aí tem também, eu acredito que você, como gerente de responsabilidade social, é cobrada por isso, você também tem que mostrar para onde foi essa destinação, qual foi o resultado, qual foi o impacto ali, né, que a Thales promoveu naquela comunidade. E aí, como que funciona essa prestação de contas? Olha só, isso tem sido cada vez mais exigido, né? E cada vez mais importante, né? Nos nossos relatórios de impacto. Então, a gente está aperfeiçoando a cada ano, né, a maneira como nós identificamos quais são os nossos indicadores, que indicadores que nós temos que são mais fortes, que indicadores que nós precisamos trabalhar mais, né, para comprovar para a sociedade, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, que o nosso trabalho é sério e que nós temos um impacto social de qualidade e de relevância, né? Fantástico. Então, e aí a FS4U também tem nos ajudado com isso.
Verdade. E vou pegar um gancho aí, quando você fala de parceiros e fornecedores, a IFS For a gente brinca com letrinhas aqui também, tá, Ana? A gente tem um conceito chamado CVM, que é Cadeia de Valores Morais. O que é essa proposta? É entender a cadeia produtiva da empresa, quais são os seus melhores fornecedores, quais são os seus clientes, e talvez eles também não sabem, ou não saibam, que eles possam destinar impostos. Então, a gente procura mostrar os projetos e gerar uma sinergia de comunicação. Então, está atrelado com as mesmas estratégias aí da Thales, as ODS, o município estratégico. Além de a gente potencializar o recurso para o projeto, a gente tem aqui um ecossistema conversando diretamente, né, Ana? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui na Thales a gente chama de articulação em rede. Adorei o nome. Eu falei que você é a nossa mestre de definições, gente. A gente fala isso porque, assim, na verdade, todos nós temos uma rede, né? E se a gente usa aquela rede somente para o nosso benefício, fica muito empobrecido isso, né? E o que a gente faz, a gente articula todo mundo, né? A gente põe um para falar com o outro, a gente ajuda através de uma contrapartida que a gente recebeu, não vai utilizar, mas eu posso repassar para uma escola municipal, para uma escola estadual, enfim. A gente remete em toda a nossa rede, a gente põe todo mundo para fazer alguma coisa e para estar sempre promovendo, né? Enfim, o que é a responsabilidade social verdadeira, né? Que legal. E quando você falou na questão ali de mensurar resultados, também é muito importante a gente falar da estratégia ESG, como gerar valor nisso, né? Então, a gente percebeu aqui que a área fiscal de algumas empresas ainda não viram essa oportunidade de inserir nos seus relatórios quantas pessoas foram impactadas, qual foi o valor de exposição de marca. Isso a gente consegue também metrificar de uma forma bem legal. E é uma dica importante, né, Ana, nessa relação da estratégia ESG do relatório. Tem muitas empresas com capital aberto, né? Isso leva ações até para acionistas investir, e a gente está falando de lucro e está tudo certo. Mas são mecanismos e informações que geram propósito e resultado, né? E eu acredito também que colocam ali a área de responsabilidade social num patamar muito mais estratégico para a empresa, né? Perfeito. Consegue mostrar que a responsabilidade social não é só aquela área da pessoa boazinha que está ali buscando levar solidariedade. Não, é estratégico, né? A gente está falando de algo que pode mudar o valor da empresa. Então, muda toda a forma de interpretação ali. Verdade. E deixa o assistencialismo, né, gente? Isso é bem importante. Exatamente. Exatamente. Há algum tempo atrás, não muito, o que a gente faz hoje, né, um pouco modificado, mas enfim, antigamente se fazia muito e se falava em caridade, né? Caridade, que é uma palavra linda e que eu acho que é uma questão assim humanitária muito grandiosa, né? Mas que a empresa faria caridade ou faria benemerência, né? Em relação às necessidades sociais. Hoje, o nosso trabalho é muito mais voltado para a formação de pessoas, para que elas adquiram as capacidades necessárias para desenvolver seus conhecimentos, para melhorar o seu ambiente de onde moram, a sua comunidade e tudo mais. Então, é muito mais uma questão de ensinar a pescar, aquela velha frase, né? Sim. Do que simplesmente dar o peixe. Você basicamente fechou. Eu te pedi uma dica, mas eu acho que essa tua frase, ela é um fechamento espetacular, Ana, né? Então, assim, não é da vara, né? Ou não é ensinar só a pescar. Então, assim, tem todo o processo. Então, vamos lá. Eu quero pescar. Que peixe eu quero? Qual é a isca que eu ponho nesse peixe? Que tipo de vara eu preciso pescar? É assim, não é mais só fazer por fazer. Tem que ter um estudo, né, em cima de todo esse processo. Acho que essa tua dica aí resolve muita coisa legal. E a gente vai aqui já para o encerramento, Ana.
E eu preciso te fazer uma última pergunta. Diga. Você já arranjou alguma desculpa para tomar um café? Olha, eu sou aquela pessoa que não precisa de desculpa nenhuma para tomar café. Adoro. É mesmo? Eu Que estou pronta para um cafezinho. Tá no fantástico. clube, Ana. Já é a nossa convidada aí, ó, Francisco. Ela vai lá Com no prazer. Degusto Café, ali na Praça da Espanha, no Juvevê, no Parque Shopping Barigui. Nosso patrocinador, uma empresa que acreditou na proposta aqui do podcast. Ana. Então, assim, todos os nossos convidados recebem um kit e nós vamos marcar também os encontros tomando um café, né, presencialmente, que só online não tem graça, né? A gente só se vê online. Então, ou eu vou para São Paulo, ou você vem para Curitiba, a gente se encontra e vamos marcar esse cafezinho aí. Perfeito, combinado. Vamos fazer o brinde, então? Vamos fazer o brinde do bem? Vamos. Ana, muito Claro. obrigado. Tintim, Obrigada. parabéns, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, pelas dicas, por tudo aí que você representa na Thales. Que história linda, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe, Tati. E sucesso para o podcast de vocês. Está sensacional. Obrigado, Obrigada, gente. Ana. Valeu, time. Obrigado. Valeu, até a próxima.